entrei para a política foi há 7 anos atrás, né? Quando eu decidi acompanhar. Eu não concordava com esse, né, abençoado contrato da Copasa e eu comecei a acompanhar. Comecei a questionar os vereadores, comecei a entender o porquê, fui ler o contrato, comecei a acompanhar a Câmara para entender o porquê que a gente pagava uma determinada taxa sem ter o serviço. Então, dali para frente, eu comecei a acompanhar e fui vendo outras áreas, fui me interessando, e dali para frente é um caminho sem volta. Você entrou na política, é difícil sair, né? Porque você quer cada vez mais buscar conhecimento para poder trazer benefício para a população, né? Então, eu via que faltava um pouco dos jovens participar de realmente políticas públicas que voltassem à população mais jovem, né? E ao trabalhador, e eu resolvi entrar para a política aí. E o que você descobriu um pouco assim por trás da Copasa? Olha, eu descobri que esse contrato que foi feito, irmão, ele é bem complexo. Ele dá muita abertura para algumas coisas e para outras não. E a gente estamos nesse momento, né? Assim que eu assumi, eu já estou interagindo cada vez mais sobre esse contrato para que depois que a gente chegar num consenso, a gente já entre e resolva o problema. Graças a Deus, eu tive com o pessoal do executivo, eles me apresentaram o que está sendo feito, para pelo menos a gente ver se conclui essas obras e pelo menos se cobrar, pelo menos preste o serviço, né? Então a gente está acompanhando, eu creio que esse ano o executivo já soluciona esse problema, resolve de uma vez esse problema, e aí entra uma outra fase que é a fase nossa de vereador de fiscalizar o que foi feito para trás, né? Por que não foi feito, o quanto foi arrecadado, o quanto não foi investido, e assim por diante, que é resguardar a população de Guaxupé mesmo. E um detalhe também, né, pessoal? A gente está falando aqui com o representante, né? A questão da Copasa não é só na nossa cidade de Guaxupé, né? Isso aí abrange, né, Minas inteiro, Brasil, talvez Brasil inteiro. Então é um questionamento nosso, né? Porque nós pagamos isso, né? E não então, usufruímos, exato. E o Gustavo, ele está por dentro desses assuntos, né? Ele não quer denigrir a imagem de ninguém. Então, é só para vocês saber que a Copasa ela está passando por esse processo, não só aqui dentro de Guaxupé, em vários lugares aí. Uma pergunta referente à Copasa, já que a gente já iniciou com esse tema. Você fala que antes de entrar na política, você já quis dar uma olhada no contrato, revisar, ver o que era, o que não era. A partir do momento que você toma posse, é eleito, teve algum desdobramento de questão de documentos ou algo referente a isso, em que você não tinha acesso antes de ser eleito, que agora você já tem uma abertura maior para poder passar uma informação ou até mesmo ter essa informação de contratos, documentos, enfim, que antes não tinha esse conhecimento e agora você tem, você descobre novas informações para dar um parecer mais claro até mesmo à população que também se interessa por esse tema? Então, na verdade, esse tema ele foi alvo de uma CPI, né? Foi aberta uma CPI e todo mundo da população, né? Qualquer um da população pode ter acesso a esses documentos solicitando na Câmara, né? E aí eu, como cidadão, solicitei, né, o contrato através de um vereador e comecei a ler esse contrato. Desde quando eu assumi, as informações que eu já tinha são as mesmas. O que a gente tem a mais depois que a gente assumiu é a questão do executivo estar sentando com a Copasa para realmente executar a obra, para realmente fazer o que está sendo cobrado. E já fizeram isso? Isso, já viajaram a BH, já estão se movimentando para esse ano ter uma resposta da obra executada ou não. Porque aí, como vereador, nós temos a intenção de executar essa obra para, pelo menos, se está cobrando, executar o serviço, né? É o mínimo, né? É o mínimo que a população paga para isso, né? Exato. Não é de graça, né? E como foi bem lembrado aqui, a Copasa não é só em Guaxupé. Infelizmente, acho que, se eu não me engano, no estado de Minas são 600 municípios, se eu não me engano, né? Salvo me engano. E a gente já envolveu o Cleitinho Azevedo, já envolveu várias pessoas aí. Eu tenho contato com o Cleitinho Azevedo, um grande parceiro nosso. Dele, né? O Cleitinho é fantástico, trabalho, eu admiro ele. Quando eu vejo pessoas como ele na política, eu vejo que a política ainda tem jeito. É bacana porque você vê que ele está em prol da população mesmo, né? Ele entra briga nos por lugar, direitos. Ele vai pra cima. O último vídeo que eu vi, que ele entrou ao vivo e fez lá, que
chamaram a polícia pra ele. Eu não sei se você viu isso. Vi sim. A gente não quer, Gustavo, assim, que os vereadores da cidade saem fazendo, como é que fala assim, expondo demais, mas tem momento, cara, que eu vejo assim, ou você faz isso, ou não resolve o problema, né? Infelizmente, há uma politicagem que a gente vê, a gente fica triste, porque, tipo assim, é aquele negócio de amarrar, né? Ó, eu não vou me expor não, porque se eu expor, o cara depois não me ajuda em tal coisa. Então tem essa politicagem que a gente vê, né, que isso interfere muito, né, pro crescimento da cidade, pro crescimento de tanta coisa. E aí você vê o Creitinho não tá nem com isso, né? Ele chega, ele expõe, ele fala, não, eu vou, porque Vai pra cima, quem que tá colocando ele lá é o povo. E é interessante né? que o último vídeo que eu vi, ele deixa bem claro, não é os funcionários, não é com vocês. O problema é lá em cima. Então ele tá batendo de frente dos caras lá em cima. O pessoal que trabalha não tem culpa nenhuma. É os chefões, né? Então é interessante porque ele mete a cara a tapa mesmo. E a gente se sente representado com uma situação dessa. Eu não votei nele, porque eu não tinha conhecimento ainda de causa. Votei em outro deputado, se eu não me engano. Tá meio quieto o deputado que eu votei. Se a gente parar pra pensar, o que eu votei tá meio quietão. Aí você repensa, poxa, eu podia ter ajudado o cara. Podia ter entrado. E é importante destacar que a gente tentou, né, uma CPI, né, o Fabiano Tolentino, que na época era deputado, ele iniciou uma CPI no Estado. Aí precisava da assinatura dos deputados. Então, faltou, salvo me engano, acho que 7 ou 10 assinaturas, algo assim, não muita coisa, no máximo, vamos supor, de 7 a 15, 20 assinaturas de deputados, para que a CPI saísse do município e virasse estadual. Ou seja, ia ganhar mais força, ia passar por lá e a gente ia tirar esses contratos que a gente entende que não é adequado. Então, é importante todo mundo ver se o seu deputado ele votou, né? Se ele assinou, né? Se ele assinou lá a CPI, você pergunte para ele se ele assinou na época a CPI da Copasa lá para ela passar para o Estado. Então, como eles não assinaram, passou o tempo, infelizmente não abriu essa CPI e estamos aí os municípios sendo assolados por esses contratos feitos aí que não tem, a gente não estamos de acordo, né, com a forma que está sendo feita.